Nós estamos no meio da nossa série, vamos contar a segunda, né? De quarta-feira a segunda, da nossa série Assuma o Controle da Sua Vida. Quem já assumiu o controle da sua vida? Eu estou ouvindo alguns testemunhos aí, tem gente que, olha, está me enchendo de orgulho por ter assumido realmente o controle da vida. E como nós falamos, assumir o controle da vida não significa tirar Deus do controle de todas as coisas. Significa simplesmente andar em parceria com o Espírito Santo. Não mais deixar o inimigo gerir as suas emoções, as suas decisões, mas sim você tomar a decisão e o posicionamento de estar caminhando debaixo e de acordo da vontade do Senhor. Amém? Então hoje nós iremos falar e iremos aprender sobre silenciar as vozes malignas na nossa mente. Que é algo que nós enfrentamos muito nos dias de hoje, né? Nós costumamos falar isso de quarta-feira, como o inimigo ele tem trabalhado, como ele tem procurado encontrar brechas na mente. Porque quando ele paralisa a nossa mente, quando ele encontra um espaço na nossa mente, vamos se dizer que boa porcentagem do trabalho dele foi feito. Uma vez que ele prende a nossa mente, ele está bem adiantado, avançado, vamos assim dizer. E eu quero ler com vocês Romanos 12, 1, 2, que fala assim. Romanos 12, 1, 2. Vou tentar respirar, tá, Amandinha? Gente, elas brincam comigo, falam que fala muito rápido. Eu falo muito rápido? Sim. O inimigo tenta. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas... Vocês podem ler comigo essa parte? Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de... a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? O inimigo, ele sabe o poder que reside na nossa mente. Como assim, pastor? A força de uma mente renovada, a fonte de uma mente transformada, a força de uma mente liberta, a força de uma mente guiada pelo Senhor, é uma mente que não abre ou não deixa espaços para o inimigo encontrar morada. Então ele tem esse entendimento de que se ele não consegue paralisar a nossa mente, se ele não consegue trazer uma mentalidade errada para nós, vamos dizer, se eu não tenho uma mentalidade errada, as minhas ações, elas não serão erradas. Se eu não tenho uma mentalidade deturpada, as minhas atitudes, as minhas decisões, tudo aquilo que eu fizer vai estar alinhado diretamente com o trono. Porque se a minha mentalidade está correta, tudo aquilo que eu faço está correto. O grande problema é quando a nossa mentalidade não está correta. Por isso, quando dizem que nós, quando temos uma mudança de mentalidade, essa transformação, nós vivemos uma palavra muito famosa chamada metanoia. Nós temos uma transformação, mudança de rota, mudança de mentalidade, mudança de tudo. Então, nós precisamos entender que o inimigo, ele tenta nos aprisionar primeiro de tudo nos nossos pensamentos. Ele tenta nos aprisionar ao nosso velho homem, aos nossos velhos vícios, aos nossos velhos pecados. Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você enfrentou alguma situação difícil na sua vida, algum pecado, algum vício, alguma fraqueza, e você venceu. Glória a Deus. Tempos depois, aquilo começou a te assombrar. Tempos depois, aquilo começou a aparecer de novo. E você começou até mesmo a se desanimar, falando, puxa vida, mas Senhor, eu lutei, eu venci. E por que agora isso está me atormentando de novo? E aí o inimigo, ele já se aproveita, porque ele viu que existiu em você uma dúvida. Ele já se aproveita para o quê? Então vamos trazer o peso, vamos trazer o jugo. Vamos dizer então que essa pessoa não mudou, não passou do quê? De uma leve agitação, um fogo de palha do momento. Você se empolgou, achou que mudou, mas não mudou. E aí você começa a se cobrar e se culpar. E aí você olha para você e fala, então eu não sou digno, então eu não sou nada, então eu não sou ninguém, eu não consigo. E aí você volta lá
o começo da fila e você não é nada, você não é ninguém, Jesus não fez nada na sua vida, quando simplesmente Ele estava lançando setas, dardos inflamados sobre os seus pensamentos e você os acolheu. Ao invés de repreendê-los, você os aceitou. Falou, vem aqui, vamos morar aqui junto comigo, vamos caminhar juntinho. E você aceitou todo aquele peso que o inimigo tentou depositar sobre você. Então, essa é uma das maneiras como o inimigo tem mais trabalhado. Você já foi tentar aconselhar uma pessoa que não está disposta à mudança? Uma pessoa que te pede ajuda, mas de verdade ela não quer mudança? Ela só quer alguém para desabafar e no momento de você falar alguma coisa, ela quase que fala, não precisa falar nada. Porque toda solução que você dá tem um problema, tudo que você fala é impossível, toda saída não é saída. Tudo é um problema, tudo é um peso, tudo é uma questão. Essa é a famosa pessoa que não quer ser ajudada. E muitas vezes a mente já está cauterizada. Às vezes, gente, ela nem sequer percebe que ela está nesse lugar onde a mente dela já acreditou, já assumiu aquele papel e já tomou para si que ela não pode, ela não consegue, ela não é capaz. Deus pode fazer para tudo e todos menos para ela. E ela se torna aquela pessoa que se conformou, uma pessoa conformada. Mas como nós já aprendemos aqui, o Senhor não nos chamou para sermos conformados. Porque se fosse para a gente ser conformado, então é mais fácil a gente ser conformado por completo e não ficar vivendo por metades. Porque aí a gente vive com Deus mais ou menos, a gente acredita mais ou menos, a nossa fé é mais ou menos. Só que no grande dia não vai ter um mais ou menos, ou é ou não é. E não só no grande dia, mas pensa você viver uma vida toda nessa terra, no mais ou menos. Não conhecer a plenitude de Deus, não conhecer a plenitude do seu propósito, viver atrás de coisas, como o pastor já nos ensinou no culto de domingo, que são bolha de sabão, vaidade. Coisas que você dá vida para um trabalho que amanhã o seu chefe acorda com o pé direito e olha e fala, obrigada, seus serviços não são mais necessários. E aquilo te machuca de um modo como se aquilo fosse a coisa mais importante da sua vida. Quando o Senhor está simplesmente esperando que você olhe para Ele e entenda que a coisa mais importante da sua vida é você ter um relacionamento com Ele, é você se posicionar como um filho, é você levar o nome do Senhor para que o Senhor seja conhecido por você e através de você. Eu quero te fazer uma pergunta agora, você não precisa me responder, mas responda a você com sinceridade. Você de fato conhece Jesus? Mas não Jesus, olha, Jesus existe, tá? Pronto, vocês estão conhecendo. Quem nunca conheceu, agora sabe, existe um Jesus. Agora, e aquele Jesus de não ouvir falar, mas de caminhar com Ele? De ter um relacionamento com Ele? Você conhece de fato Jesus? Você entende de fato por que você lê a sua Bíblia? Por que você vem à igreja? Por que você diz que você é um cristão? Para que serve isso na sua vida? O que Jesus espera de você? O que você espera de Jesus? Será que vocês estão alinhados? Você espera que Jesus fale com você, mas quando Jesus fala com você, você reconhece a voz de Jesus? São perguntas que eu não quero que sejam perguntas retóricas, é para você responder para você. E se a sua resposta agora para você for, não, eu acho que eu não conheço Jesus. Eu acho que eu nunca nem sequer ouvi a voz de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de mudar isso. Digo hoje, porque você só tem o hoje, você só tem o agora. Então que você já comece a pedir para o Espírito Santo, me faça conhecer esse Jesus. Eu não quero conhecer de ouvir falar, eu não quero que seja o Jesus dos meus pais, dos meus parentes, dos meus amigos. Eu quero que seja o meu Jesus, aquele Jesus que eu caminho, aquele Jesus que eu confio. Porque existe uma diferença. Quando eu confio no Jesus do Brunão, eu sei que Jesus faz as coisas na vida do Brunão, mas será que Ele faz também na minha? Será que Ele salvou o Brunão, mas será que Ele também me salvou? Agora, quando eu entendo que aquele Jesus também está aqui, e o que Ele fez lá, Ele vai fazer aqui. E Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele pode fazer diferente. Ele pode fazer igual. Ele pode começar e terminar coisas em segundos que nós precisamos. Ele pode nos transformar da nossa velha natureza. Ele pode nos abençoar materialmente. Ele pode fazer o que for. Não viram somente histórias que nós ouvimos falar, nos inspiramos. Puxa, que legal o que Deus faz na vida do meu pastor. Não, mas olha o que Deus faz na vida daqueles que caminham com Ele.
Só que eu preciso conhecer e entender quem é esse Jesus, quem é esse Deus. Faz sentido para você? Então, o inimigo ele tem buscado manter pessoas manter a mentalidade das pessoas sob o controle dele. Pessoas que abrem espaço para que ele realmente, sabe aquela marionete? Ele faz isso com os nossos pensamentos. E muitas vezes nós não nos damos conta. A palavra que você ouviu, talvez, eu não sei se você se lembra o dia em que você aceitou o Senhor, ou o dia que você, aceitou não, né? Que você reconheceu o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, o dia que você entregou a sua vida para Jesus. Talvez você tenha feito isso muito cedo e durante a caminhada teve o dia em que você realmente foi transformado. Mas eu quero que você saiba que aquela palavra, para quando você se converteu, ela teve um objetivo: mudar a sua mente. Mostrar para você que existia um outro caminho. Mostrar para você que existia uma outra solução. Que existia alguém, que existia mais, que existia além. Aquela palavra, ela veio para mudar a sua mente. Porém, a mudança da mente, ela começa a partir da libertação da nossa mente. Uma mente não pode ser transformada se ela não for liberta. Pastora, não é a mesma coisa? Não. Para você ter uma mente renovada, você precisa primeiro ter uma mente livre. Mentes cativas não são mentes renovadas. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, nós temos uma mente cativa. Triste, porém real. E muito mais comum do que a gente imagina. Sabe o que a nossa mente, ela armazena? Todas aquelas memórias e lembranças que você tem, você falar para você aí, lembra aí da sua infância, está na sua mente. Lembra aí do momento mais difícil da sua vida, está na sua mente. O momento mais feliz da sua vida, está na sua mente. As crenças positivas e negativas que você tem, ou seja, aquilo que você acredita, fica ali na sua mente. Se eu falar para você, nossa, lembra aí da casa dos seus avós, você vai lembrar e aquilo já vai vir com várias lembranças e o que você fazia e como era. Nossa, lembra quando você estava com a sua família lá do Brasil? Lembra o dia da sua despedida? Talvez você sinta até o cheiro do que estava acontecendo. Meu Deus, está na sua mente. Pensamentos saudáveis, mas pensamentos tóxicos também. Tudo isso fica na sua mente. Palavras que você foi ouvindo durante a sua vida, que foram contribuindo para a maneira como você se vê, construindo a sua identidade. Então você sabe dizer às pessoas que acreditaram em você, às pessoas que desacreditaram em você, palavras duras que você ouviu, também talvez encorajamentos, elogios que trouxeram algo de diferente na sua vida. Está na sua mente. Sonhos que você teve e foram interrompidos. Mas que lá no fundo, quando você para pensar, puxa vida, como é que teria sido minha vida se eu tivesse alcançado aquele sonho? Eu sempre me pergunto, poxa Deus, como é que seria minha vida se eu fosse um homem? Queria tanto jogar bola, sabe? Mas aí Deus não quis, então eu tive que aceitar, né, gente? Mas tá bom. É o quê? Para você, que é homem e pode jogar bola. Confiança. Seja em pessoas que você adquiriu uma certa confiança traída, feridas, perdas, falências, escassez, abusos, violências, tudo isso, quando você se lembra, significa que está armazenado na sua mente. Então, olha como a sua mente, ela é ampla. Olha quantas coisas a sua mente ela pode guardar. Talvez você se lembre de coisas que você fala, puxa vida, isso aqui eu não queria nem lembrar. Mas a gente lembra. Às vezes Deus nos abençoa com uma falha de memória aí, pra gente esquecer certas coisas que a gente não gostaria de lembrar. Mas nem sempre, Ele é quem sabe. Só que a grande questão é quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos entender que submeter a nossa mente, ou seja, colocar a nossa mente ali debaixo da vontade do Senhor, debaixo da palavra do Senhor, é essencial para que a gente viva uma libertação, para que a gente realmente tenha uma libertação, para que a gente viva uma cura, para que sejamos transformados na nossa mente. A palavra do Senhor, quando nós lemos, e se nós a lemos com o pensamento de eu vou confrontar aquela palavra, porque isso aqui não está muito do meu acordo não. Esse negócio de não pode, não deve. E
Ao invés de você buscar entender, pedir sabedoria, discernimento ao Espírito Santo para que você entenda o que o Senhor está te pedindo, te direcionando através daquela palavra. Se você senta da sua Bíblia, diante da sua Bíblia, e você começa a questionar, e eu não concordo, porque isso daqui foi escrito por homens, e isso, aquilo, outro, não tem como você ser renovado na sua mente através da palavra. Significa que você ainda está tão cheio de si, que você não deseja se moldar a palavra, mas você deseja moldar a palavra a si. E aí nós temos um problema. Porque nós não seremos renovados na nossa mente se nós não permitirmos que o Senhor e a palavra do Senhor sejam soberanos na nossa vida. E com isso eu te faço uma outra pergunta. Você se submete realmente à palavra do Senhor? Será que realmente tudo aquilo que você lê, por mais que você não entenda de primeiro momento, ou você busca de fato entender, você tem aquela ânsia de entender o que a Bíblia está te dizendo? Ou você simplesmente, eu li, não entendi, amém, está aqui, pelo menos finalizei o livro. A palavra do Senhor, ela é muito clara nos direcionamentos que nos dá. Às vezes tem umas versões mais difíceis, mas hoje essa não é mais desculpa, porque a gente tem versão aí para você escolher qual é melhor para você, para o seu entendimento. Do português mais simples ao português mais difícil. Em outros idiomas, se você preferir. Então nós não temos motivos para dizer que nós não lemos a Bíblia porque nós não entendemos. Não. Aí eu vou ter que... vocês vão ter que colocar amor nas minhas palavras. A questão não é não ler porque eu não entendo. É não ler porque eu não quero. E como eu não tenho tanta vontade assim de entender, eu li, não entendi, é quase que paciência, fica para a próxima. Só que eu quero te dizer que o Senhor, Ele não é beneficiado quando você lê a sua palavra, a sua Bíblia. Nós somos. O Senhor, Ele não precisa que eu e você separemos ali um tempo do nosso dia para ler e meditar na palavra. Nós precisamos. Eu não sei você, mas eu tenho uma guerra constante comigo. Eu tenho uma guerra constante com os meus pensamentos, com as minhas vontades. Vocês bem sabem, todo o testemunho meu e do pastor. Vocês sabem quantas vezes você não acorda falando, Senhor, será mesmo? Tu sabes. E manter a nossa obediência ao Senhor e à palavra de Deus é muito lindo quando nós ouvimos do outro. É inspirador, é motivador. Mas assim como você tem o seu dia mal, eu também tenho o meu dia mal. Só que onde é que nós estamos nos apegando no dia mal? O que tem alimentado a nossa mente no nosso dia mal? Será que a palavra de Deus está nos guiando? Está renovando a nossa mente? Está controlando a nossa mente? Ou será que num dia bom, num dia mau, independente do dia que seja, o que ganha força no nosso pensamento é a voz do inimigo? E nós vamos entender mais sobre isso. Vocês lembram que nós falamos na semana passada sobre remover, renovar? Amém. Remover, renovar, revestir. Então você pode fazer até aí, uma brincadeira como eles fizeram lá no Brasil. Aí você faz como você quiser. Remover, remover, remover. Você faz o que você quiser, entendeu? Renovar, porque é na mente. E revestir. Então, basicamente aquilo que nós falamos na semana passada. Isso vai nos guiar muito durante essa série. Que é tirar, mudar e colocar de novo. Em poucas palavras. Remover, renovar e revestir. Remover os pensamentos malignos que pertencem à velha natureza. E aí, o que a gente faz? Qual é a primeira coisa que a gente faz, Val? Senhor, tira de mim os meus pensamentos. E quando você vai deitar, a primeira coisa que você pensa é naquilo que você estava pedindo para o Senhor tirar do seu pensamento. Aí você vai alimentando, e Deus, não, misericórdia, tira de mim o meu pensamento. Aí você volta a pensar, Deus, não, misericórdia, deixa eu te contar uma coisa. Os pensamentos, eles são nossos. Eles vêm porque eles estão em alguma parte. Às vezes, uma seta do inimigo onde ele se aproveita de algo. Mas onde nós temos o total controle de pegar aquele pensamento. E nós iremos ler um versículo que eu quero ensinar a vocês. Pegar aquele pensamento,
falar, aqui não. Aqui não. É um pensamento, veio, meu Deus, eu vou me martirizar, eu sou a pior pessoa do mundo, olha o que eu pensei. Não. Eu aprendi uma coisa que fala assim, o pensamento, pensa nele como uma nuvem, uma bolha de sabão. Ele veio, passou por você, você pensou. Você vai abraçar? Dependendo do pensamento? Não, só deixa ele embora. Ó Senhor, Deus, Pai, aí a gente percebe o quanto nós precisamos de Deus. Ó Senhor, perdoa aqui, Jesus, vamos para outro, vamos pensar em coisas boas. Só que muitas pessoas chegam, às vezes, e falam, pastor, olha o que eu pensei. Eu sou a pior pessoa do mundo, meu Deus. E a pessoa começa a se martirizar por aquilo e o inimigo começa a encontrar espaço naquilo. Não, porque quem traz o peso, quem traz o jugo, é próprio ele. Diferente é se você pensou, gostou e alimentou, aí é outra história. Aí é outra história. Agora é um pensamento que te pegou desprevenido, que talvez no momento ruim você teve um pensamento negativo sobre alguém, e não um pensamento negativo leve, um pensamento que você fala, isso daqui não agrada ao Senhor. Você viu aquele pensamento? Repreende e segue sua vida, não deixa o inimigo trazer peso para você. Mas entenda que você tem o poder, você assumiu o controle da sua vida. Não é o inimigo que guia o que você vai pensar. Então pense bem antes de você colocar aí a culpa no Satanás. Porque então você vai dizer que maior é ele que te obriga a pensar em tal coisa. Não faz sentido. Então você pode remover esses pensamentos. Você vai renovar submetendo a sua mente à palavra de Deus. Para que a sua mente seja livre, seja curada. Ali o Espírito Santo está trabalhando junto com você. Porque ele traz essa renovação. E nós fazemos a nossa parte, como nós iremos ler. E aí você vai revestir de uma mentalidade, de pensamentos novos, de acordo com a vontade do Senhor, para que você viva a vida que Deus tem reservada para você. Amém? Faz sentido para vocês? Tá falando aí? Então é isso que importa. A autoridade de Jesus, ela nos liberta. A autoridade do nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Quando nós falamos, eu quero a Deus em nome de Jesus, é no nome que tem poder para cumprir aquilo que nós estamos pedindo. Quando nós vamos para uma libertação, sai em nome de Jesus, que é o nome que tem poder para libertar. Então, do mesmo jeito que o nome de Jesus tem poder para libertar alguém que aparece endemoniado, o nome de Jesus, ele tem poder para libertar a nossa mente de toda a cadeia maligna. O nome de Jesus tem poder sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos, sobre nós. O nome de Jesus, ele tem poder. E a graça de Jesus é uma oportunidade divina, uma oportunidade que Deus nos dá de sairmos de uma situação de humilhação, uma situação de desgraça, no sentido de não termos a graça. A graça de Jesus nos trouxe o direito à vida eterna. Então, se a gente for olhar friamente, nós estamos nos preparando para a vida que realmente nos importa, amém? É quase que quando alguém fala assim, não existe ninguém imortal. Existe. Nós somos, porque nós estamos vivendo aqui. Mas quando o Senhor nos levar, nós iremos viver num lugar ainda melhor. Um lugar onde o Senhor almejou para que nós estivéssemos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Só que essa graça de Deus, ela é maravilhosa, ela nos supre, ela é superabundante e ela vem acompanhada de uma voz de autoridade. Uma voz que nos liberta, uma voz que nos restaura, uma voz que nos perdoa, uma voz que nos transforma, que nos cura, que nos levanta, que refaz tudo aquilo que estava destruído. Então, o Senhor, ele é completo. Ele vem e nos traz uma graça e ele vem e nos traz um renovo. Então, no momento em que você pensar, não, mas sabe, isso aqui não dá. O Senhor, ele traz. O Senhor, ele é. E isso importa. O que Jesus é? Ele é. Ele é. Quando na Bíblia ele diz, quem foi que me mandou? Quem eu falo que me mandou? Deus. O eu sou.
Porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele é. Ele é. E eu quero que a gente reflita hoje em 3 coisas que o diabo, que o inimigo, como você se sente mais confortável, ele faz através da nossa mente. É onde ele se aproveita de situações através da nossa mente, amém? Isso, só para não ficar aquele barulho de água. Primeiro, ele confunde a nossa mente através de vozes malignas que muitas vezes conversam conosco por meio dos nossos pensamentos. O inimigo, ele deseja confundir os nossos pensamentos. Ele deseja confundir a nossa mente. Ele deseja tocar na nossa identidade. Ele deseja plantar em nós uma aparência, um comportamento, uma emoção, algo que nos identifique como alguém que pertence a Ele. Muitas pessoas se convertem a Cristo, mas elas continuam com o mesmo posicionamento, com a mesma postura de antes. Às vezes a mesma linguagem, a mesma aparência, a mesma situação, os mesmos comportamentos. E eu não estou falando de uma pessoa recém-convertida que está num processo de mudança. Eu estou falando de mim e de você que conhecemos a Jesus, eu não sei todos, mas que conhecemos a Jesus há um bom tempo. Tem alguém recém-convertido aqui? Então ninguém está fora da lista. Então, muitas vezes, nós estamos ali caminhando com o Senhor, nós nos convertemos, mas existem coisas em nós que ainda não se converteram. E que o inimigo se aproveita. E aí, ele faz o quê? Ele se aproveita dessas situações que nós não permitimos que fossem convertidas juntamente conosco, para que isso fique nos aprisionando a ele, e que vira e mexe vem nos atormentar. Então, geralmente, pensamentos que voltam em nós, geralmente, tá? Não estou falando 100%, mas geralmente, pensamentos que ficam nos atormentando de coisas que nós julgamos já ter vencido, são coisas que ainda nós estamos ligados de alguma forma. De alguma forma nós ainda estamos ligados. Medo, culpa, dor, perdão, talvez não foi 100% sincero. Coisas que ficam nos prendendo porque ainda estão lá. É como tipo, não está evidente, mas está lá. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu falei, ela me perguntou da minha enxaqueca. E eu falei, eu não estou com enxaqueca, mas é como se ela estivesse aqui. Me lembrando assim, eu estou aqui, só não estou forte, mas eu estou aqui. E é exatamente isso que eu sinto. Eu não sinto 100% de nada. Eu sinto que ela está aqui. Quando menos esperar, opa. E eu vou sentindo de fundinho. E é exatamente assim que o inimigo deseja trabalhar. Tipo assim, você está aí, mas você não está 100%. Estou aqui. Quando você menos esperar, eu apareci. Quando você menos esperar, me apresentei. E é assim que ele vai se aproveitando, porque é quando nós menos esperamos. É quando nós baixamos a nossa guarda. É quando nós estamos cansados. É quando nós achamos que nós já vencemos a guerra. É quando nós nos julgamos bons demais. É quando nós nos colocamos numa posição de agora aqui ele não me derruba. Ele fala, porque ele não desiste. Ele não cansa. O prazer dele é se levantar para nos derrubar. Claro que maior é o que está em nós, mas o que eu preciso que você entenda é que maior é o que está em nós de forma também vivida, não somente dita. Porque você falar isso como um mantra, maior é o que está em mim do que o que está no mundo, e você não viver compatível a isso, não serve de nada. Então eu preciso crer que maior é o que está em mim, eu preciso agir como que o maior está comigo, quem crê nisso, quem vive de acordo com isso, porque eu só falar... Nossa, é a mesma coisa de você deixar sua Bíblia aberta lá no Salmo. Tá lá aberto. Só para isso. Só para estar aberto. Agora, quando está aberto e você passa ali todo dia, lê e declara aquilo na sua casa, é outra história. Aí já não é mais uma mandinga gospel. Inclusive, tem alguém que fala que você tem que contar sua mandinga. Só contou para a liderança. Vou contar. Eu falei aqui que o pastor tinha feito uma mandinga gospel. Quem lembra disso que eu falei? Tá vendo? Todo mundo lembra, porque quando fala de mandinga gospel do pastor, todo mundo quer saber. Aí ele contou na reunião da liderança. Eu de vocês cobraria ele dele contar no culto. Contaria, eu acho.
Foi na época da inocência, não sabia. Tem que contar para eles não caírem na cilada do diabo. Não, só você mesmo caiu nessa. Só você mesmo caiu nessa. Eu não vou contar porque a história é sua. Mas também no culto, se ele contar por metades, eu levanto, pego o microfone e ajudo ele a contar. Porque ele é cheio dessas, viu? Ele corta as palavras, ele corta as histórias e não tem graça. Mas enfim, nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós dizemos crer. Abrir, deixar lá, dizer que é, dizer que eu sou, dizer que eu creio, mas eu não viver de acordo com aquilo, não faz diferença. A libertação que o Senhor nos traz é o resgate da nossa identidade em Cristo. Quando o Senhor ele nos resgata das trevas, Ele está nos trazendo de volta para a nossa verdadeira identidade. Quando o Senhor nos tira do pecado, quando o Senhor criou lá Adão e Eva, Ele nos criou para algo melhor, maior do que aquilo que nós vivemos. Ele nos criou para um relacionamento, Ele nos criou, você imagina só, você está lá e na viração do dia vem Deus e a gente bate um papo, a gente conversa, então Senhor, eu já dei uns nomes aqui para uns olhos, o que você acha? A girafa, combina? E assim, deve ter sido assim, né? Porque ele olhava para o bicho, ele tinha uma ideia. E foi para isso que o Senhor nos criou, para esse relacionamento, para essa coisa próxima. E aí veio o pecado, nos separou, distância. E agora todo o peso do pecado veio sobre nós. E aí Jesus ele veio, se entregou por amor a mim e a você, que não merecemos, que somos bicho ruim, que a gente não presta, que a gente não dá o devido valor. E não importa o quanto tempo de igreja a gente tenha, a gente sempre vai estar em falta de sermos gratos o suficiente pelo sacrifício de Jesus. Quando nós entendemos o que Jesus, e se nós cremos naquilo que Jesus fez, Jesus perfeito, sem pecado, Deus se fez homem, veio, morreu, viveu tudo que viveu, morreu por amor a mim e a você. Gente, às vezes a gente é casado com uma pessoa, alguém faz algo e a gente não perdoa, Deus falando. Sabe, às vezes a gente não perdoa o vizinho. Às vezes a gente tem um problema ali. E Deus, Deus enviou o seu filho, Jesus, ele não pensou. Ele sabia que muitos cuspiriam na cara dele. Muitos praticamente diriam, eu nem pedi. Quem é Jesus? Eu não pedi para ele vir morrer por mim, eu nem acredito. E ele sabe o que ele sentiu, ele sabe o que ele sofreu, ele sabe o que foi a vergonha da cruz. Eu e você, eu acho que a nossa mente ela nunca vai conseguir chegar, de fato, naquele lugar de entender. Mas a nossa fé, eu acredito que ela nos faz chegar bem pertinho. E quando nós entendemos e cremos nisso de fato, eu creio que existiu um Jesus que estava nessa terra, que morreu por amor a mim, que não mereço. Eu começo a entender o valor que é uma libertação. Eu começo a entender o valor que há em eu ser livre de mim todos os dias. Eu começo a entender o valor que há no amor, no perdão. E quando alguém vier me pedir perdão, eu vou falar, antes de você me pedir perdão, eu já te perdoo. Porque às vezes eu nem quero pedir perdão para Jesus e Ele está sempre disposto a me perdoar. E eu já falei isso uma vez, a gente cobra tanto de uma pessoa que é de igual para igual, que peca como eu, que é tão impuro quanto eu, que é tão imperfeito quanto eu. Se Jesus nos colocasse nessa régua, a gente estaria perdido. Se Jesus nos colocasse nessa régua de amor e perdão, daria muito ruim para nós. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos o preço que é a libertação, o preço que é o resgate que Jesus nos concedeu, de nos tirar e nos trazer de volta a nossa identidade em Jesus Cristo, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. O inimigo, o pecado veio e nos roubou. Jesus falou, opa, não, porque o que é meu e ninguém toma. E Jesus foi. E o ato de amor de Jesus foi literalmente isso, o que é meu e ninguém toma. Só que ele é tão gentil que ele nos deixa decidirmos se nós queremos voltar ou não. E glória a Deus por você que está aqui. Glória a Deus por você que está nos acompanhando pela live. Significa que você aceitou o resgate de Jesus. Mas quantas pessoas ainda não aceitaram? Por não entenderem, por não acreditarem, por verem o evangelho tão difamado, por ver tantos escândalos
escândalos através da igreja. E agora eu te faço uma outra pergunta. O que você tem feito para que pessoas sejam resgatadas? Porque, gente, o propósito, que muitas vezes nós queremos descobrir qual é o nosso propósito, o maior propósito que você pode ter nessa terra é ir resgatar outros. Porque o avançar do reino não é a gente vir aqui, abrir uma igreja, vamos cantar, vamos falar numa palavra, estamos fazendo o reino avançar. Não, fazer o reino avançar é fazer do nome de Jesus conhecido. Pessoas que não conhecem a Jesus vão passar a conhecer. Pessoas que não são salvas vão passar a ser. Pessoas que estão presas a vícios, ao pecado, a tantas coisas, vão passar a ser transformadas e querer aquilo. A gente ficou com uma mentalidade tão pequena que o propósito significa eu abrir mão de tudo para trabalhar na igreja. Não, gente, pelo amor de Deus, se Jesus chamar você para abrir mão de tudo, como chamou eu, o pastor, e trabalhar na igreja, amém. O Senhor vai prover e o Senhor vai te direcionar. Agora não se apegue a isso, porque se não for isso, então significa que você não vai fazer mais nada. O reino, fazer o reino avançar é fazer o nome de Jesus conhecido. É trazer pessoas, tirar do inferno e trazer e falar, tem esperança para você aqui. Você que está em depressão, tem esperança para você aqui. Você que está com uma crise de ansiedade, tem esperança para você aqui. Você que está se cortando, tentando tirar a sua própria vida, tem esperança para você aqui. Mentes cativas do inimigo. E nós estamos o quê? Cruzando os braços, entrando na igreja, cumprindo nosso checklist de crente dominical e pronto. E basta. O Senhor nos chamou, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vocês estão em outra nação. Quantos discípulos vocês já fizeram aqui? Em todos os seus anos de Itália, para quantas pessoas você falou de Jesus? Ah, pastora, mas sabe como é, né? Eu sei. O dia que Jesus te perguntar o que você fez, aí você responde para ele. Vamos ver se ele vai ser tão compreensível quanto eu. A libertação, gente, ela é o resgate da nossa mente. Para que a gente não tenha mais uma mente cativa, mas que a gente tenha uma mente de pensamentos de vida, pensamentos puros, uma mentalidade de abundância e não de escassez. Essa é a libertação que Jesus tem para nós. Pensamentos de vida, quantas vezes nós estamos presos a pensamentos de morte? E às vezes a morte não é só morte física. Você mata seu ministério, você mata seu casamento, você mata relacionamentos com as pessoas, você mata a sua saúde não só de morte morrida, mas a sua saúde física que você não cuida, que você não se preocupa. Você mata planos dos outros com as suas palavras. Você é um peso na vida de alguém. Pastora, que horror. Pois é, que horror para tu que é. Nós precisamos, sabe, está na hora. É que eu creio que tudo isso aqui a gente só está falando para um crescimento, porque a gente já assumiu o controle da nossa vida. Então nós já estamos em outro nível. Isso aqui é só para a gente relembrar, para a gente não cair. Entende? Porque aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então a gente está só aqui, né, dando um gás assim. E aí, o inimigo ele tenta nos conduzir, nos empurrar para lugares de solidão, lugares desolados. Quantas pessoas começam a viver uma vida tão cheia de pecado, uma vida tão perturbada, atormentados, que começam a fugir, começam a querer a solidão, não querem mais estar no meio de pessoas. Eu não sei se você já passou por alguma doença emocional, mas quando eu tive uma crise de ansiedade, a última coisa que eu queria é estar no meio de pessoas. Eu queria estar longe de pessoas. Eu queria estar em casa. Eu queria estar sozinha. Eu não queria falar. Eu não queria fazer. Eu não queria nada. Eu só queria eu e a minha Netflix. E estava ótimo. Ninguém me perguntando nada. Ninguém falando comigo. Ninguém nada. Eu não queria dar satisfação de nada. Eu não queria explicar. Eu não queria ajuda. Porque eu não sabia como pedir ajuda. Eu não sabia o que falar. Então eu não tinha o que falar. Nós queremos a solidão. E é exatamente nisso onde o inimigo trabalha. Pastor, é um pecado eu gostar de estar sozinho? Não, porque é uma delícia estar sozinho. Mas solitude é diferente de solidão. Então o inimigo, ele tenta, nesses momentos, nos roubar o prazer de estarmos em corpo, o prazer de estarmos em família. Ele faz com que a gente tente, na verdade assim, ele nos tenta a destruir os nossos relacionamentos, os nossos vínculos. Quando a gente percebe, a gente é grosso com um, a gente é grosso com o outro, a gente quebra laços, a gente fere pessoas, a gente vai fazendo coisas que não faz sentido. E quando a gente menos percebe,
Nós fomos usados para criar tantas feridas, tantas marcas, tantas coisas impensadas que você fala, meu Deus, eu falei, mas eu não queria ter falado. Ah, meu Deus, aí já foi. Quando você vê, já foi. Quando já, ó, sabe aquela coisa? Quando eu vi, já foi. Quando eu pensei, já falei. Pensei falando. E às vezes, nós não nos damos conta de que o inimigo está se aproveitando. Famílias são destruídas, relacionamentos são destruídos, tantas coisas nós vamos destruindo, talvez o seu ministério, talvez o seu trabalho, que seja, ele vem bombardeando e arruinando tudo, porque ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. De fato, independente do que qualquer pessoa diga, ele veio para destruir. Ele quer destruir tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que somos, porque do mesmo modo que ele foi destruído, ele deseja fazer na minha e na sua vida. Se tem alguém que ele odeia, sou eu e você. Não pense que porque às vezes, nossa, tá tudo bem na minha vida. Então o diabo, o inimigo tá, tranquilo. Não, ele tá rondando, ele tá sondando, ele tá vendo onde ele vai tentar te pegar, ele tá vendo onde é que ele vai tentar te derrubar. Quem descansa, quem baixa a guarda somos nós, ele não, porque ele nos odeia. Não se esqueçam disso. Isso aqui não é um culto para o diabo. Mas nós precisamos aprender essas coisas. Porque senão nós lidamos com ele simplesmente como um espírito. Existe um anjinho do bem, um anjinho do mal. E quando o anjinho do mal não fala nada, é porque ele está deitado dormindo. Não é não. Porque eu e você podemos cansar. Eu e você podemos baixar a guarda. Eu e você podemos pensar que nós não precisamos ler a Bíblia e alimentar o nosso espírito todos os dias. Ele sabe que precisamos. E aí quando a gente baixa a guarda, ele fala, opa, lembra que eu falei? Estou aqui no fundinho. Você baixou a guarda? Cheguei. Ele não vem com dó, ele não vem com cuidado. Ele vem para destruir. Não se enganem. E aí são casamentos que vão vivendo com base de como é a palavra? Quando você tem um vazio entre uma coisa e uma outra, me fugiu a palavra? Vácuo, abismo, obrigada. E aí, casamentos, relacionamentos que tem um abismo. Por quê? Porque eu vou sendo conduzido e empurrado para a solidão. Eu não tenho paciência de expor, eu não quero explicar, eu não quero me acertar. Aí um fere o outro, aí o outro que não entende vem e fere em cima. E aí fica aquela guerra de quem fere mais. E aí o inimigo ele vem e ele começa a te isolar, a te roubar. Aí ele começa a prender a sua mente, porque com a finalidade disso tudo é trabalhar na sua mente. Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Olha só onde você chegou até aqui por mérito seu. Então continua, segue. E você vai sendo roubado de coisas preciosas que são as comunhões, que é a comunhão com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com o corpo. Quantas pessoas, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas eu odeio a igreja? Não tem sentido. A pessoa ela não entendeu de fato o que significa a igreja. Porque se ela entendesse de fato o que significa a igreja, ela não odiaria a igreja. Ela pode odiar o que alguém da igreja fez a ela. A gente não tem como contestar. Cada um sabe do que sofreu. Agora, odiar o corpo de Cristo, se eu sou um corpo de Cristo, não tem como. É a mesma coisa, eu amo meu corpo, você ama ser perfeita e saudável, todos nós aqui somos, glória a Deus. Não tem como eu amar o meu corpo inteiro, eu amo meu corpo, mas se Deus tirasse essa perna aqui, para mim, faria um favor. Faz sentido para você? Eu amo meu corpo perfeito, eu amo, mas se Deus me arrancasse o braço direito, para mim ele me faria um favor. Esse é o sentido de quando nós falamos que uma parte do corpo está fora do corpo. O pastor comentou um pouco sobre isso no domingo. Nós somos um membro fora do corpo. Não tem vida. Não tem vida. Não tem o que a gente faça para mudar isso. Pode existir a mágoa que for, o machucado que for. Se você conhece alguém que já foi magoado pela igreja, se você é uma pessoa que tem traumas com a igreja, busque entender da igreja local onde você está buscando ir, ou onde você está frequentando, ou essa pessoa que você conheça, conduza ela a entender como funciona a igreja. Porque você pode estar ferido por pessoas, mas nós não podemos depositar isso no corpo de Cristo. Faz sentido para você? A libertação, ela consiste em nos tirar dessa condição e nos voltar para a comunhão, para a comunidade, para o amor. E aí, por último,
Satanás, ele tenta nos transformar em pessoas indesejadas, solitárias, aprisionadas aos pensamentos autodestrutivos. Você conhece pessoa que é indesejada? Ela chega e ela é uma pessoa indesejada. Às vezes falam, vamos fazer alguma coisa, só não chama fulano. Talvez você não saiba, mas você é essa pessoa no grupo. Se você não conhece ninguém, é você. Não, porque é muito fácil a gente pensar, né? Eu conheço alguém, eu sei. E Deus falando, mas sabe você que na rodinha você também é, viu? Pessoas que são indesejadas pelo mau humor, porque tem um mau humor que você fala, Jesus, transforma aí, Deus. É um mau humor enraizado, é um jeito difícil, uma personalidade forte. Personalidade forte. Eu ouvi assim, personalidade forte eu arranco no chinelo. Personalidade forte. E tem gente que esconde a falta de educação na personalidade forte, né? Mas isso a gente deixa pra lá. Pessoas que são indesejadas pela sua rispidez no modo de falar. Aquela grosseria que você fala, eita, trocou a ferradura hoje, amor. Eu só fiz uma simples pergunta e a pessoa parece estar sempre preparada para te atacar. Não tem paciência, não tem gentileza, tem um linguajar violento, gestos, não consegue tratar bem o próximo. Eu tô só vendo assim, tipo assim, Não queria dizer nada não, viu? Longe de mim. Mas uma coisa que nós precisamos entender, gente, é que quando nós nos convertemos, tudo isso muda. A nossa linguagem muda, a nossa postura muda. E eu vou te falar, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Mas nós vamos passando a entender o que faz sentido e o que não faz. Porque a partir do momento em que nós somos transformados, retornamos, né? Nós voltamos para aquele lugar de sermos transformados à imagem e semelhança. Nós começamos a entender que somos. Voltamos para o ponto de origem. E a nossa mente vem sendo renovada e nós vamos sendo trabalhados. Nós passamos a entender o que faz sentido na nossa vida ou não. Então talvez você se converteu num dia e você ainda tinha um hábito muito grande. Vamos colocar uma coisa bem simples do cotidiano. Você fala muito palavrão. E com o passar dos dias, você às vezes ainda solta lá um opa, glória a Deus, um aleluia. Só que com o passar do tempo, alguma coisa vai te incomodando. E você vai entendendo que, puxa, esse glória a Deus aqui não cabe mais. Esse Deus é fiel aqui não está servindo. E o Espírito Santo vai trabalhando em você e vai tirando de você. Não precisa ninguém vir até você e ficar, viu? Para com isso, viu? Vai para o inferno, viu? Jesus não se agrada, você está pecando. O Espírito Santo, ele vai nos convencendo. E a gente vai vendo, opa, isso aqui faz sentido para mim. Opa, isso aqui não faz sentido para mim. Opa, talvez essa roupa, talvez esse jeito de falar, talvez esse jeito de expressar a minha ideia com toda a minha certeza e convicção, as minhas respostas grossas, e enfim. O Espírito Santo, ele vai nos moldando, ele vai nos mostrando. Para que nós não sejamos essas pessoas indesejadas, essas pessoas aprisionadas a coisas que nós fazemos e escondemos atrás de um simples, não tem nada a ver. E aí nós somos amarrados e presos naquilo de um modo onde o inimigo, ele só precisa de um espacinho. Ele não precisa de muito. A gente que pensa que para o inimigo fazer algo na nossa vida, a gente precisa aparecer aqui com as mãos tortas aí falando estranho, e aí sim o inimigo está agindo. Não. O simples fato de você ser relutante com uma transformação na sua mente, procure ajuda. O simples fato de você não conseguir ser renovado na sua mente através da palavra de Deus, já é um trabalho do inimigo. Então não se iluda com grandes coisas. O pastor costuma dizer uma coisa que ele fala aqui, mas ele fala muito lá em casa. Ele fala, ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em coisas pequenas, coisas que nós julgamos que não são importantes. Isso aqui eu não preciso fazer caso não, isso aqui não é nada, isso aqui não me faz cair. Aí você vê e a pessoa, ela cai exatamente por aquilo que não faria ela cair. Você que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então a nossa conversão, ela traz essa mudança, ela traz essa transformação. E é interessante que muitas pessoas preferem viver sozinhas.
do que abrir mão do seu jeito. Elas preferem viver sozinhas, isoladas. Ah, então ninguém me aceita como eu sou, não tem problema, não preciso de ninguém, sou muito feliz sozinho. Oh, Deus. Aí você bota a mão na cabeça e ora, tá? Quando falar isso aí, você já põe a mão na cabeça, manda um sai em nome de Jesus e vai dar tudo certo. Não aceitam as mudanças, preferem viver dominadas por seus impulsos pessoais. Precisa ter razão, senão não tem paz de espírito. Parece que se não dormir, não pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que teve a razão naquela guerra, a pessoa ela não vai ter uma boa noite de sono. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. Muitas vezes para a gente ganhar, a gente tem que perder. A gente tem que perder nosso ego. A gente tem que perder nosso orgulho. A gente tem que perder, às vezes, até mesmo nossa razão. Às vezes, no fundo, você vai até ter razão, mas você vai preferir a paz. Você vai preferir a sabedoria. Você vai preferir o discernimento. E aí, talvez o Espírito Santo depois fale a você e você descubra que você nem estava tão certo assim. Sabe, a gente às vezes se deixa ser levado. E a gente deixa com que o inimigo alimente os nossos pensamentos gratuitamente. Eu não me lembro se eu falei isso numa reunião de mulheres ou se eu falei num culto, que eu tinha escutado uma coisa que falava assim: a nossa mente é o metro quadrado mais caro que existe. Porque sou eu e você que decidimos o que vai ficar na nossa mente ou não. Porque se eu virar para você e falar, fica pensando nisso, fica pensando nisso, fica pensando nisso, e você olhar para mim e falar, não, eu não vou, não tem o que eu faça. A gente, assim como a gente prega a palavra, se você não abrir o seu discernimento e falar, Senhor, eu aceito essa palavra, eu aceito essa transformação, eu aceito o que está sendo dito, você não vai receber e não vai ser transformado. Porque se fosse tão simples assim, a gente abriria a cabeça de cada um ao entrar à porta. Senhor, enfia a palavra aqui. E não vai sair daqui sem a palavra na cabeça. Mas não é assim. Então, de fato, esse metro quadrado aqui que a gente tem, a nossa mente, é o mais caro que existe. E tantas vezes a gente aluga de grátis para o inimigo. A gente deixa ele trabalhar aqui, a gente deixa ele sambar aqui dentro. Enquanto nós poderíamos estar nos alimentando de coisas boas, como nós iremos ler. E nós ficamos ali alimentando nossos pensamentos com pensamentos tóxicos, sabe, compulsível, a gente julga. Vamos fingir que a gente está assim, só eu e você, assim, um só, sabe? Quem já teve uma experiência de estar pensando assim, vamos usar hipoteticamente o banho, não sei como é o banho de vocês, mas hipoteticamente o banho. A gente está lá no banho, aí você pensa numa situação, opa, meu marido. Vou falar marido, mas maridos pensem nas esposas, e você que não tem marido nem esposa, pense em alguém aí. Meu marido, limpei a casa, arrumei tudo direitinho. Ele foi fazer um café e derrubou ali. Assim, derrubou. Aí, graças a Deus, papai do céu deu mão direita e esquerda, ele podia limpar com o paninho. Mas ele foi embora. Ele também tinha visão. Ele viu. Quando ele chegar do trabalho, ele vai ver. Só que aí ele vai me responder, puxa vida, mas você também não podia ter limpado? Mas aí eu vou responder, puxa vida, você também não podia valorizar? E aí quando você vê, você está brigando com você mesmo. A pessoa nem lá está, você já sabe o que ela vai responder, você já sabe o que você vai responder de volta, você está no maior quebra-pau com você. A pessoa, ela não sabe o que está acontecendo, ela chega em casa, oi amor, tudo bem? Tudo bem por quê? E aí a pessoa começa a pensar o que foi que eu fiz, que eu trabalhei o dia todo, eu nem em casa estava, mas você já está lá, ó, me segura. Já entendi que vocês também já passaram por isso. Pelas risadas eu já entendi que eu não sou a única. Fala pra mim se a gente não precisa de tratamento. Fala pra mim. Que aí você podia estar lá agradecendo a Deus, você podia estar orando, você podia estar, sei lá, fazendo plano, você podia estar só tomando banho, só lavando sua louça. Mas você está lá, sabe? Criatividade, isso se chama, entra para o ministério da igreja de criatividade. Sabe? Mentes criativas. A pessoa respondeu uma coisa que ela nunca responderia na sua mente, porque aí você já tinha a resposta perfeita para aquilo. Gente, você sabe o quanto que eu já fiz isso?
O pastor chegava em casa, tadinho, ele não sabia nem de onde estava vindo. Mas aí Jesus nos cura, nos liberta, nos salva, nos transforma, amém, irmãos? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade aqui. Sabe, gente, a nossa mente, ela é muito, muito criativa. E se nós damos espaço para o inimigo, a gente só precisa fazer assim, ó, abrir um tiquinho. É o suficiente para falar, seja bem-vindo e faça o que quiser. E aí a gente começa a dar munição para ele. E é nesse momento onde nós voltamos lá no início da pregação, onde eu falo, pensou, oh meu Deus, deixa passar, né? Deixa passar. Não abraça e não cria todo um roteiro de Hollywood. Só deixa. Fala, Deus, olha como perturbado eu sou. Oh Deus, me ajuda aqui, vamos pensar em coisa boa, né? E a gente reconhece e deixa embora. Mas o problema é que a gente dá munição para o inimigo. A gente faz o trabalho dele. Ele só precisa lançar. E a gente fala, oh, deixa comigo que o resto eu faço. E a gente ajuda. Mas quando Jesus ele nos alcança, ele nos transforma. E é nisso onde nós entendemos. O Senhor nos transformou? Sim. Amanhã talvez você vai tomar o seu banho, você vai lembrar disso, você já não vai pensar, porque você vai rir. Aí você vai falar, opa, a pastora falou, já não vou criar uma ideia. Talvez 4 dias depois você esqueça. Mas aí onde você fala, Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Pai, protege a minha mente, Senhor, sabe, me ajuda a pensar em coisas boas. Se o inimigo está encontrando espaço na minha mente, significa que a minha mente está muito vazia. Preciso alimentar de coisas boas. Preciso alimentar o meu espírito mais do que minha carne. Minha carne está pronta para a guerra, mas meu espírito não. Então estou precisando alimentar o espírito. Faz sentido para você? Então, Satanás, ele quer uma única coisa: nos ferir, nos aprisionar, nos destruir. E uma vez que ele encontra espaço na minha e na sua mente, ele cria fortalezas para nos destruir. Para que a palavra não faça efeito, para que palavras, não só palavras bíblicas, mas palavras de outras pessoas, conselhos que você vai receber, não façam efeitos. Para quê? Para que você esteja aprisionado, para que você esteja cativo. O inimigo, ele quer te roubar, não permita. Mas hoje nós cremos, e eu creio, que você vai agir com autoridade em Jesus Cristo. E você vai silenciar todas essas vozes malignas que possam tentar entrar na sua mente. Não aceita, não aceita. E para finalizar, mas eu não vou pedir para você ficar de pé, porque se você puder anotar, eu quero que você anote, para que você se lembre. Nós falamos sobre remover, renovar e revestir. Remover, nós falamos sobre você remover os pensamentos e as vozes que atuam na sua mente, trazendo o seu velho homem. E aí, quando você entender que você está passando por uma situação que você precisa remover, que no caso é hoje, você vai fazer essa oração. E se todos os dias você precisar fazer essa oração, você vai ler 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios 10:4, que fala: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. A Bíblia, ela é perfeita. Ela tem tudo que a gente precisa. Às vezes a gente aqui não sabe onde está. Usa o seu Google para alguma coisa boa. Coloca lá, versículos sobre... Você vai achar. Aí você abre na sua Bíblia para ter certeza que está lá, né? Então, quando você for pensar em remover tudo isso, você já tem uma arma. Usar a arma poderosa de Deus, não do mundo. Não é na sua força, não é na sua bela forma de falar, não é na força do seu braço, não é com você. São as armas de Deus para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com esses falsos argumentos que tentam te prender e te paralisar. E aí, renovar. Então, todos os dias você vai blindar a sua mente. Todos os dias. Vai ser só de segunda, quarta e sexta? Vai ser só de terça e quinta? Vai ser só de quarta e domingo que tem culto? Todos os dias você vai blindar a sua mente com uma porção da palavra, porque é ela que transforma a sua vida. Amém? 2 Coríntios 10:5. Você já leu o 4, depois você pula a linha ali e você vai ler: destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Jesus. Ponto. Agora o que você vai declarar, o que você vai entender, o que nós falamos sobre os pensamentos. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a... Você pega aquele pensamento, você bota ele cativo, todo pensamento, mas não é cativo você, cativo do inimigo. É o pensamento cativo a obedecer a Deus, a palavra de Deus. Não é você cativo desse pensamento.
É esse pensamento cativo à palavra de Deus. Eu pensei, porém agora eu pego você, eu apresento você para o Senhor e você vai obedecer o que a palavra diz. Eu estou pensando isso, mas sabe o que a palavra diz sobre isso? É isso, isso e isso. Colocar em prática aquilo que nós falamos crer. Colocar em prática aquilo que nós falamos viver. E por último, revestir. Vai ser o seu exercício de pensamentos novos, restaurados. Porque você tirou o que era velho, você renovou. Então lá, você tirou o que era velho, você renovou e aí você põe de volta. Filipenses 4:8. Que isso aqui nos ensina tudo, é um resumo de tudo aquilo que nós falamos, porém com uma base bíblica, porque o Senhor não falha. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Nós podemos ou não podemos controlar os nossos pensamentos? Nós podemos ou não podemos? Você tem essa convicção no dia de hoje? Então você pode se colocar de pé. Então, se um dia você pensou que você não podia controlar aquilo que você pensa, hoje você entende que você pode até mesmo não controlar quando ele chega até você, mas você vai controlar o que você faz com ele. E você não vai se alimentar daquilo que apareceu para você. Você vai se alimentar daquilo que é bom, daquilo que é nobre, daquilo que é justo, daquilo que é digno, daquilo que é amável. É isso que você vai alimentar. São essas características que terão os seus pensamentos. Pastora, mas meu Deus, me veio uma coisa completamente diferente. Você pega, leva cativo e faz ele obedecer a palavra de Deus. Não deixa te trazer peso, não deixa te trazer culpa. Pensei, minha natureza é pecaminosa, sou falha, sou pecador. Olha, Jesus, como eu preciso de misericórdia. Mas agora eu sei o que fazer. Porque eu tenho uma palavra que leva cativo tudo isso aqui que não presta. E aí eu tiro isso aqui que não presta. E em vez de ficar alimentando minha criatividade, eu vou pensar na tua palavra. Eu vou pensar naquilo que é bom. Eu vou pedir para que eu seja uma pessoa melhor. Eu vou pedir estratégias para o reino avançar. Eu vou pedir tanta coisa, Pai, para o meu espírito. E eu tenho certeza que a partir do momento em que você se posicionar dessa forma, você vai continuar, porque eu creio que você já começou. Você vai continuar tomando, assumindo o controle da sua vida. E não mais dando a chave da sua vida, que é algo tão precioso que o Senhor te entregou, nas mãos do inimigo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se nesse momento você tem algo que você gostaria de apresentar ao Senhor, traga a memória. Talvez você reconheça pensamentos que você tem tido ultimamente, sentimentos, características, algo que possa, de certa forma, estar sendo utilizado para tentar te afastar de Deus, para te roubar, para te paralisar. Traga isso à mente. Agora você apresenta ao Senhor. E aí você se lembra que você está removendo, você está dando espaço para o renovo, para que então venha toda a transformação necessária. Toda a transformação necessária. Do início ao fim, sem faltar nada. Então você removeu, você renovou e você revestiu. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa palavra. E Pai, eu te peço, no poder do nome de Jesus, que todas as brechas que o inimigo podia encontrar e pôde encontrar até hoje nas mentes dessas pessoas que estão aqui, das pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor tire, Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda seta, todo o trabalho do inimigo, Pai, sobre as mentes, sobre as famílias, sobre os relacionamentos, Pai, sobre ministérios. Senhor, que toda palavra lançada, que todo pensamento, toda mente que poderia estar cativa ao inimigo, que seja liberta nessa noite. Nós declaramos mentes livres, livres, porque uma vez que essas mentes são livres, elas estão prontas para serem transformadas, renovadas, restauradas.
E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, liberdade sobre cada pensamento. O inimigo, ele não mais vai conseguir ter pensamentos cativos. Ele não vai mais conseguir nos paralisar através de setas lançadas sobre a nossa mente. Pai, nós somos renovados para a honra e glória do teu santo nome. Nós declaramos que os nossos pensamentos serão pensamentos de paz. Nós iremos pensar em coisas amáveis, agradáveis, nobres, aquilo que agrada ao teu coração, aquilo que enriquece o nosso espírito. E Pai, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que o Senhor tire de nós. Que toda acusação e todo o peso que o inimigo poderia estar trazendo para o coração de alguém, por conta de pensamentos e sentimentos que essa pessoa poderia estar sentindo. Pai, eu repreendo em nome de Jesus e que caia por terra. E que nós possamos sair daqui completamente renovados, transformados, restaurados, não mais os mesmos. Nós não aceitamos, Pai, sair daqui da mesma maneira como nós entramos. Senhor, que o Senhor conduza a nossa vida, que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor nos ajude a sermos melhores, que nós possamos estar vigilantes, Pai, que dia após dia nós possamos encontrar prazer na Tua presença, prazer na Tua palavra. Pai, abre o discernimento, o entendimento, traz sabedoria, para que eles possam entender, Pai, para que eles possam entender a Tua palavra. Senhor, começa a colocar amor pela Tua palavra, amor pela Tua presença, que nós não sejamos filhos, Pai, que só sabem pedir, mas que nós sejamos filhos que também sabem entregar a nossa primícia do nosso tempo, entregar o nosso melhor para o Senhor, porque nós Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Então, Pai, que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus eu Te peço, e eu declaro liberdade sobre este lugar, liberdade sobre essas casas, filhos que estão sendo libertos dos seus pensamentos maus também. Pai, que o Senhor alcance esses jovens, essas crianças, onde o inimigo tem tentado trabalhar nas mentes. Pai, como pais, como autoridade, nós nos levantamos e nos colocamos, Pai, diante do Senhor, repreendendo toda a seta do inimigo sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso relacionamento. Senhor, nós estamos aqui e nós dizemos: eis-me aqui. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Mas para que nós possamos viver de fato o que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser renovados segundo o Teu Espírito, para que nós possamos caminhar de comum acordo com a Tua palavra, de comum acordo com aquilo que o Senhor preparou para nós. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor através de nós. Nós Te louvamos, Te glorificamos, Te engrandecemos e Te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao nome do Senhor.